trazer uma mensagem bem simples aqui nessa noite, mas objetiva, que vai falar no coração dos irmãos e vai trabalhar também em cima da necessidade de cada irmão. Amém? Mateus capítulo 5 e o verso é o 13. Aleluias. Mateus 5,13. Enquanto os irmãos procuram, diga glória a Deus. Glória a Deus hoje é de graça. O aleluia hoje não tem que pagar. Pode glorificar a Deus. Pode dizer aleluia. Hoje é um culto de gratidão. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Aleluias. Aleluias. Mateus capítulo 5 e o verso é o 13. Quem está procurando, diga eu. Quem encontrou, diga aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Feche a sua Bíblia, desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para glorificar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está aqui nessa noite. Enquanto você glorifica, Ele está trabalhando na família, Ele está abrindo porta, Ele está curando vícios dentro da árvore genealógica. Oh, Rabaxandarai. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu vou usar pouca introdução hoje para a gente ser mais preciso. Nós estamos, mais uma vez, dentro de o Evangelho Sinótico. Os irmãos que quiserem sentar, fiquem tranquilos. Nós estamos dentro do Evangelho Sinótico, né? Aqui no São Mateus, porque esse livro não é de Mateus, como eu disse. Esse livro foi Mateus que escreveu, mas esse livro é de Jesus, porque do começo ao fim fala de Jesus, fala do reinado de Jesus, porque o reinado de Davi, ele percorreu por todos os discipulados, por todos os profetas, veio passando na árvore genealógica de Davi, né? E parou em Malaquias. Mas não significa que esses 400 anos tenha neutralizado o nome do Senhor de se manifestar na terra. Porque no começo de Mateus, nós vemos que Mateus já começa narrando sobre Jesus, a grandeza de Jesus. Mateus narra aqui, no Mateus capítulo 2, no verso 2, o nascimento de Jesus, né? Mateus fala que os magos, os pastores de ovelha que estavam no pasto, pastoreando ovelha, que viram uma estrela, que a estrela foi conduzindo, e eles seguiram aquela estrela, e a estrela foi levando. De repente eles se depararam com o homem de Nazaré, na autoridade de Deus. E eles falaram: aonde está o rei dos judeus, para que nós possamos adorar, para que nós possamos prestar louvores, honras e adoração. Nós vemos que Jesus nasceu como rei. Irmãos, isso você não vê em lugar nenhum, preste atenção, porque essa mensagem vai falar contigo. Você não vê em lugar nenhum uma criança nascer rei. Em lugar nenhum. Pode procurar. O príncipe Harry, ele foi príncipe até a princesa, até a rainha morrer, para depois ele virar rei. Em lugar nenhum você vai ver um rei nascido criança já como rei. Jesus nasceu como rei. Já criança, colocaram a coroa na sua cabeça.
Jesus é o único que é digno de ser coroado da cabeça aos pés. Porque como rei, ele foi coroado como rei dos judeus. Mas como leão da tribo de Judá, nós vemos em Apocalipse que os anciãos tiravam a coroa e colocavam nos pés de Jesus e o adoravam. Então Jesus tem coroa na cabeça, por corpo inteiro até nos pés. Ele é rei dos reis, senhor do senhor, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é o todo-poderoso. Aleluia. E Jesus então, ele resolve fazer uma introdução. Ele chama os seus discípulos no monte e começa a ilustrar uma palavra, começa a endereçar uma palavra. E ele vira para os seus discípulos, nada que Jesus falava, ele falava por acaso. Tudo que Jesus falava, ele tinha estudado na Torá. Ele tinha percorrido a leitura bíblica. Por isso que o homem de Deus, que toma o altar do Senhor, ele tem que ter noção do que ele está falando. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 12, no verso 36 e 37, que pela palavra que nós falar, nós vamos ser condenados, ou pela palavra que nós falar, nós vamos ser justificados. Toda palavra que sai da nossa boca, ela tem um registro no livro de Deus. Ela tem um registro no reino dos céus. E Jesus, ele zelava muito pela palavra que ele falava, para que ele não entrasse em contradição, nem com a lei e nem com o reino de Deus. E ele falou, então, vocês sois o sal. Por que ele falou, vós sois o sal? Porque o sal, a palavra sal, ela vem de salário. Salário. As pessoas trabalhavam na lavoura, e quando chegava no final da tarde, a pessoa era recompensada ou paga com sal. O sal estava presente no pagamento de salário. O sal estava presente no temperamento da oferta. A Bíblia fala no livro de Êxodo, no capítulo 30 e no versículo 35, que se o sacerdote não temperasse a oferta, a carne que seria sacrificada no altar, Deus não recebia. A Bíblia fala, no livro de Ezequiel, quando Ezequiel profetizava contra as meretrizes, que faltou sal na purificação delas. Por isso que saiu errado. A Bíblia nos fala, no livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 2, a partir do verso 20, que quando Eliseu recebeu a capa de Elias, ali ele já tinha passado o Jordão, 50 profetas da escola dos profetas ficaram do outro lado do Jordão, porque alguma coisa chamou a atenção deles, eles ficaram impactados com algo que aconteceu. Porque Eliseu tinha pegado a capa, Elias tinha pegado a capa e tocado no Rio Jordão. E o Rio Jordão abriu fora a fora. E eles passaram andando. Chegando do outro lado, veio o céu abriu, partiu o céu no meio. E veio do céu uma carruagem de fogo. E essa carruagem de fogo passou muito rápido. Eliseu estava pedindo a unção dobrada de Elias, mas Elias falou, se você conseguir ver, você vai receber a unção dobrada. Redobre a sua atenção. Se você conseguir contemplar o que vai acontecer aqui agora, você vai receber a unção dobrada. Então o céu se abriu e a carruagem de Deus veio como uma labareda de fogo. Passou muito rápido. Ele não conseguiu ver. A única coisa que ele conseguiu ver foi o redemoinho que a carruagem deixou. Eu acho que nem Elias viu essa carruagem, porque foi muito rápido. Ela passou muito rápido. E veio o redemoinho, foi levando Elias. Aí a capa de Elias caiu na mão de Eliseu. E Eliseu pegou aquela capa e tocou no Rio Jordão. E o Rio
Jordão abriu fora a fora, e os discípulos da escola do profeta falaram assim: Elias foi embora, mas surgiu outro grande profeta. Nós vemos que temos um outro grande profeta. Mas eles, irmãos, estavam crendo, descrendo. Estavam acreditando, desacreditando. Porque eles viraram para Eliseu e falaram assim: será que essa carruagem, ou o Espírito de Deus não deixou eles jogar em algum canto aí? Será que nós podemos caçar? Aí o profeta Eliseu falou: não pode. Mas mesmo assim eles foram e ficaram 3 dias caçando. Mas na hora que eles voltaram, tinha acontecido algo na cidade deles, por causa da rebeldia deles caçar. Tinha caído um veneno na água, na fonte do rio, na fonte que sustentava a cidade, e todo mundo que bebia da água morria. Tinha a morte na água. A morte estava implantada na cidade, porque toda vez que a humanidade sobrecai na desobediência, toda vez que a humanidade cai na dúvida, alguma coisa acarretada pela morte, pela desordem, pelo inferno acontece. O diabo trabalha nessas pequenas brechas. Por isso que no 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, está escrito que Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando brecha. É na brecha que ele trabalha. Então os profetas deram uma brecha, e ele foi lá e jogou veneno na água, e o povo morria. Mas aí o Eliseu entrou na cidade e falou: aonde tem sal, tem presença. Aonde tem sal, tem poder de Deus. Ele pegou o sal, meus irmãos, e jogou dentro da água e matou a morte. A morte foi eliminada com sal. O que eu entendo? O mundo jaz no maligno. A morte está por toda parte do mundo, porque o mundo está em trevas. Tenta plantar alguma coisa na treva para ver se nasce. Tenta sustentar alguém num quarto escuro o tempo todo para ver se ele sobrevive muito tempo. Não vai. A vida não flui na escuridão. Mas aonde tem luz, tem vida. Mas para ter vida, primeiro tem que ter purificação. Porque o sal também era usado para purificar as pessoas do pecado. A criança, quando nascia, ela já ia para a bacia de sal, chamado salmoura. A criança ia para a bacia de sal. Isso era um ritual? Não, isso era uma purificação. Era uma norma implantada pelo Talmud judaico e pela lei da Torá antiga, inspirada por Deus no coração de Moisés. Então a pessoa tinha que passar pelo sal para ser purificada. A pessoa tinha que passar pelo sal para ser testada. Porque se uma mulher traísse o marido, e se ela não tivesse testemunho que ela traiu, e se chegasse alguém acusando ela que ela tinha traído, Moisés jogava o sal dentro da bacia, mandava aquela mulher beber, e se ela tivesse realmente feito o ato, a barriga dela inchava na mesma hora. E o sal revelava. Então o sal revela, o sal purifica, o sal mata a morte, o sal dá vida. Mas aí Jesus intensifica ainda o verbo para verbalizar ainda mais. Ele intensifica, ele fala assim: mas se o sal for lançado fora, olha aqui que ele fala. Se ele for lançado fora, ele vai ser pisado pelos homens. Ele deixou de ser sal? Não, continua sendo sal, continua representando o seu papel, só que de uma maneira mais desagradável. Por quê? Porque ali no Mar Morto, que era extraído o sal, eles iam lá, extraíam o sal, e sem introdução, ali não entra com a mensagem. Eles extraíam o sal
o sal passava por um processo, só que tinha um tipo de sal que não dava para recuperar. Aí o que eles faziam? Eles amontoavam ele no templo. Mas para que esse sal servia? Na época de frio, Jerusalém estava perto do Monte Hermon. O que significa Monte Hermon? Grande geleira. Vinha gelo, soprado pelos ventos fortes, e Jerusalém ficava tomado de neve. E quando os adoradores iam prestar culto no templo, eles pisavam naquela neve, escorregavam, e tinha alguns acidentes. Mas aí, o sumo sacerdote com os escribas magaiava esse sal e esparramava por toda parte do templo, de sorte que o sal matava a neve. O sal apagava a neve, o chão ficava fixo, como se fosse um piso antiderrapante, as pessoas não caíam. Mas ali o sal estava sendo pisado pelos homens. Então Jesus ele observou tudo ao falar nisso, né? E o sal, esse sal, ele não era da cor branca. O sal, deixa eu descer para cá, porque agora eu preciso dar atenção. O sal não era da cor branca. O sal, ele era meio amarelado. E esse sal, ele tinha que passar por um processo para ele ganhar a cor branca e cristalina. Aí está o porquê Jesus falou que nós somos o sal. Por quê? Porque nós fomos tirados de um mar morto, onde não havia vida, onde não havia provisão de salvação. Por quê, pregador? Porque o livro de Romanos, capítulo 5, no verso 12, fala que Adão pecou e o pecado passou por todo e todos ficaram destituídos da glória de Deus, ou seja, todos estavam submetidos a uma condenação, a qual nada poderia remover essa causa, essa culpa, esse decreto. Mas aí veio o quê? Aí veio a mão do homem de Nazaré, tocou no sal, e nós passamos por um processo de transformação, e nessa transformação, aquela cor encardida, aquela cor do pecado que desintegrava a cidade santa, ela foi saindo, essa história foi sendo levada, e o branco aconteceu na nossa vida, a pureza de Deus nos alcançou, o favor, a graça de Deus nos pegou e nos deu as condições de ser agora um sal que tem valia para muitas coisas. Vamos lá, para que você tem valia? Para que você tem valia? Pensa contigo qual é o meio que você pode ser utilizado. Que tipo de sal que é você? Em que área o Senhor pode contar contigo? Em que momento você tem sido alguma coisa favorecente ao reino de Deus? A Bíblia diz que o sal era para salgar. Salgar para quê? Porque eles não tinham geladeira. Por que eles não tinham geladeira? Porque nessa época ainda não tinha criado o decreto da geladeira. E as pessoas pegavam as suas carnes e temperavam, salgavam elas e penduravam elas em cima do fogão de lenha. Ali a mosca não pousava. Ali não tinha varejeira. Ali não perdia. Ali não estava sujeito a desperdício. Então Jesus estava falando, vocês são sal, porque o mundo está perdido, mas vocês vão conservar este mundo. Aonde vocês chegar, se tiver varejeira, vai ter que bater de retirada, porque vocês vão ser o sal que vai trazer conservação. Ei, sabe por que eu não acabei com esse mundo aí? É porque vocês estão aí. A Bíblia diz que por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Então o mundo ainda está de pé, porque o sal está na terra, conservando passo a passo dessa humanidade. Em outra parte que o sal era utilizado, para dar sabor. O sal é utilizado para dar sabor. Se você for fazer uma panela de feijoada para 7 pessoas, você vai gastar no mínimo 1 quilo de pezinho de porco, meio quilo de orelha, uns meio quilo de focinho, uns 2 quilos de feijão,
os 3 litros de água, 4,5 botijão de gás, porque se a panela de pressão não for boa, você vai gastar bastante gás. Aí você vai lá e faz isso aí com todo esse processo, compra todos esses ingredientes, mas na hora de temperar, o que você faz? Só uns pingadinhos de sal. O Senhor Jesus está dizendo, vocês é o sal, sabe por quê? Porque as condições que eu vou implantar sobre vocês, não é todos que vão se submeter. Eu quero te dizer que na condição de sal, são poucos que vão ficar. Vai ter muitos que vai passar aqui, mas vai virar um sal, que vai ficar insípido, que não vai servir para mais nada, a não ser lançar ele fora e ser pisado pelos homens. Mas vocês não, vocês serão sal, sabe por quê? Porque o adultério, onde estiver imperando, destruindo família, você vai entrar dar sabor nesse casamento, você vai dar um conselho, você vai dar uma hombridade, no lugar onde tiver doença, você vai entrar com a sua conservação, vai tirar as moscas, vai tirar as baratas, vai tirar os momentos adversos. Por isso que vocês é o sal, irmãos. E os discípulos foram entendendo aquilo, que eles eram o sal. E vocês começam a entender que o sal começa a fazer efeito no meio deles. Por quê? Porque Jesus chamou 70. Lucas capítulo 10. Chamou 70. Mas desses 70 sobrou 12. E no meio desses 12, Jesus só carregava 3. Foi só diminuindo. Jesus só carregava Pedro, Tiago e João. E desses 3, só um chegou na cruz. Só um chegou na cruz. Só João chegou na cruz. Isso nos mostra que ser sal não é fácil. Ser sal não é brincadeira. Andar ao lado de Cristo não é brincadeira. Jesus ele falou assim em Mateus 16, versículo 24: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim. Por que após? Atrás. Atrás de mim, porque eu vou na frente. E aonde que eu chego, não tem ninguém que pode me resistir. Eu chego quebrando tudo, eu chego tirando tudo de ação, eu chego fazendo a revolução. Ei, deixa eu fazer uma pequena introdução de uma ilustração aqui. Uma certa feita, havia uma grade prendendo um homem. E dessa grade que aprisionava o homem, chegou um fogo e derreteu os ferros da grade. E o homem começou a pensar, nossa, eu estava preso por uma grade e veio um fogo poderoso e derreteu o ferro. E o homem começou a perguntar, então, fogo, você é mais forte do que o ferro, porque esse ferro estava me prendendo e você queimou o ferro. O fogo falava, nada, mais forte do que eu é a água. Porque toda vez que eu ativo a minha chama, que eu começo a fazer a minha evolução, a água vem e me apaga. Aí o homem falou, então eu vou perguntar para a água. Água, você é mais forte do que o fogo? Porque toda vez que o fogo começa a pegar, você apaga o fogo. A água falou assim, nada, mais forte do que eu é o sol. Porque toda vez que eu começo a me esparramar, o sol vem e me evapora. Aí o homem perguntou para o sol, falou assim, sol, você é mais forte porque você desceu a água. Você é mais forte? Nada, mais forte do que eu é a nuvem. Porque toda vez que eu começo o meu processo, a nuvem vem, para na frente e atrapalha a ação da minha chama, das minhas veredas. Aí o homem perguntou, nuvem, você é mais forte do que o sol, porque você impediu o sol de brilhar? Nada, mais forte do que eu é o vento, porque toda vez que eu paro na frente do sol, o vento vem, me sopra e me tira e me leva para onde ele quer. Aí o homem virou e falou assim, vento, então você é mais forte, porque você tirou todos eles de jogada. O vento falou, nada, mais forte do que eu é a rocha, porque aonde que eu pego na rocha, eu tenho que partir no meio. Aí o homem falou assim, rocha, você é mais forte do que o vento? Aí a rocha virou e falou assim, não, mais forte, eu sou mais forte do que o vento,
mas tem um que é mais forte do que eu. Quem? Você, o homem. Homem. Porque toda vez que eu começo a me esparramar no terreno, o homem vem com seus artifícios, me quebra e faz obra comigo. Vocês é mais forte. Ah, mas é mais forte. Aí o homem procurou um outro homem e falou assim: homem, você é forte, porque você venceu a rocha, e a rocha venceu com tudo para olhar fora. O homem virou e falou assim: nada, mais forte do que eu é a morte. Porque todo projeto que a gente faz, a gente não consegue concluir, porque a morte nos tira antes. Aí o homem perguntou: morte, você é a mais forte então? Porque você está acima de todos. A morte falou assim: eu até era, mas surgiu mais forte do que eu. Quem que é mais forte do que você? Porque até agora eu não sei. Jesus. Jesus é mais forte do que eu. Eu levei ele para a sepultura, mas eu não consegui segurar. Ele ficou lá 3 dias, mas no terceiro dia ele me deixou amarrado e subiu para a eternidade. Através de Jesus a morte foi vencida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 11: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Pedro passou por esse processo, João passou por esse processo, Tiago passou por esse processo, porque os 3 eram carregados por toda parte. Mas de repente, cada um deles recebeu uma missão. Pedro, por todo lado que ele ia, fazer cagada. Ele era um sal, mas era um sal insípido. Ele era um sal insípido. Por quê? Porque ele foi lá com Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Ele estava lá, Jesus estava orando. O soldado chegou para prender Jesus. O que ele faz? Ele arrancou a espada. Mas em vez de ele matar um sacerdote, um soldado da guarda pretoriana, ele atingiu um sacerdote que estava estudando para ser um sacerdote. Nos dias dos escritores, que aquele ano ia ser o último ano dele, que ele ia pegar a escola sacerdotal e ia ser um sacerdote. Mas ele cortou o sonho dele, porque um sacerdote não podia ter marca. Um sacerdote não podia ter falta no seu corpo. Um sacerdote não podia ser defeituoso. E o homem começa a chorar, porque 5 anos ele acreditando que ele ia ser um sacerdote. Ele foi ali para ver o que eles iam fazer com Jesus, para quando ele sumisse, ele fazer igual. Prepara aí, corta a orelha do rapaz. O Saulo, quando era insípido, ele vem na igreja. Ele está na salina. Ele faz parte do corpo do Saulo. Mas ele não tem utilidade. Ele não tem muita utilidade. Ele tem desfavoridade. Porque ele desfavorece. E quando ele desfavorece, ele não pode ficar na salinha. Ele tem que ser lançado para ser pisado pelos homens. E Pedro então começa a entender que ele é um sal em si. Porque Jesus estava falando ainda hoje. Os homens há de me pegar e eu vou passar pela morte, eles vão me matar. Mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou voltar e vou topar com vocês na Galileia. Jesus falou assim: não, muita gente vai se escandalizar, mas eu não me escandalizo no Senhor. Eu não me escandalizo. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, você há de me negar. E Pedro pega e fala assim: eu não. De repente a guarda pretoriana pega Jesus, leva Jesus para a casa de Anás. Na casa de Anás ele vai para a casa de Caifás. Ele passou na casa de Pilatos, Anás, Caifás. Ele estava na casa de Caifás, e na casa de Caifás era grandona que tinha um pátio. E eles acenderam a fogueira por causa do frio. Estava lá esquentando fogo, Pedro vai e senta no meio deles. De repente vem uma porteira, passa assim, ó, olha assim e fala assim: esse cara aí, eu ando com ele. Não, eu não. Eu não ando com ele não. Mas ele não era Saulo? Você não tem que colocar sabor, conservação, você não tem que fazer o que Jesus mandou? Porque para ser luz, primeiro tem que passar no processo do sal. Aí ele está lá e fala: não, eu não. Eu de jeito nenhum. Eu não ando com ele. Veio um pergunta: não, eu não. Veio outro pergunta: não.
O terceiro olhou para trás assim. Aí ele, aquele ali é, ó. Ele veste igual ele. Ele anda igual ele, parece com ele. Não, mas não é eu não. E Jesus lá, ó, preso pela guarda pretoriana, Jesus faz assim. Olhou para Pedro. Pedro sai, a Bíblia diz que Pedro sai chorando amargamente. Correu e foi chorar. E ele chorando, sabe? E ele descobriu que Jesus morreu. E agora a esperança de ser salvo agora tinha se frustrado. Tudo tinha se acabado. Ele já não acreditava em mais nada. Acabou tudo, eu já não quero mais saber desse trem de cristianismo. Jesus morreu, acabou tudo. De repente, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita e o que Pedro tinha feito? Pedro tinha desviado. Pedro tinha saído da igreja. Tanto é que ele voltou para a vida antiga, ele voltou a pescar. Jesus falou assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Quando Jesus conheceu Pedro, Pedro estava batendo a rede do lado esquerdo. E Jesus falou: não, você não pega porque você bate para a esquerda, agora bate para a direita. Ele bateu para a direita e pegou. Então, ali agora Jesus vira para ele e fala assim: você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. E qual que é o segredo de pescar peixe e pescar homem? Porque quem pesca peixe, tira o peixe da vida para levar para a morte. Agora quem pesca homem, tira o homem da morte para levar para a vida. E é por isso que Pedro foi vocacionado como Saulo, para tirar o homem da morte e levar os homens para a vida. Só que agora ele voltou a pescar e bater rede para o lado da esquerda. Porque quem está da esquerda sempre é em si. Sempre é um sal desfavorável, que não tem utilidade a não ser pisado pelos homens. E de repente, Jesus ressuscita. Jesus ele passou na casa de Pilatos, Anás, Caifás. Ele estava na casa de Caifás, e na casa de Caifás era o dono de pátio. Beleza, acenderam a fogueira por causa do frio. Estava lá esquentando um pouco, Pedro lá e senta no meio deles. De repente vem uma porteira, passa assim, olha assim e fala assim: esse aqui é ele. Eu não amo ele não. Mas ele não era salvo. Você não tem que colocar sabor, conservação, você não tem que fazer o que Jesus mandou, porque para ser luz, primeiro tem que passar no processo do sal. Aí ele está lá e fala: não, eu de jeito nenhum, eu não ando com ele. Daí um pergunta: não, eu não. Daí outro pergunta: não. O terceiro olhou para trás assim: aí ele, aquele ali é, ó. Ele veste igual ele, ele anda igual ele, parece com ele. Não, mas não é eu não. E Jesus lá, preso pela guarda pretoriana, Jesus faz assim. Olhou para Pedro. Pedro sai, a Bíblia diz que Pedro sai chorando amargamente. Correu e foi chorar. E ele chorando, sabe? E ele descobriu que Jesus morreu. E agora a esperança de ser salvo agora tinha se frustrado. Tudo tinha se acabado, ele já não acreditava em mais nada. Acabou tudo, eu já não quero mais saber desse trem de cristianismo. Jesus morreu, acabou tudo. De repente, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita e o que Pedro tinha feito? Pedro tinha desviado. Pedro tinha saído da igreja. Tanto é que ele voltou para a vida antiga, ele voltou a pescar. Jesus falou assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Quando Jesus conheceu Pedro estava batendo a rede do lado esquerdo. E Jesus falou: não, você não pega porque você bate para a esquerda, agora bate para a direita. Ele bateu para a direita e pegou. Então, ali agora Jesus vira para ele e fala assim: você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. E qual é o segredo de pescar peixe e pescar homem? Porque quem pesca peixe, tira o peixe da vida para levar para a morte. Agora quem pesca homem, tira o homem da morte para levar para a vida. E é por isso que Pedro foi vocacionado como Saulo, para tirar o homem da morte e levar os homens para a vida. Só que agora ele voltou a pescar e bater rede para o lado da esquerda. Porque quem está da esquerda sempre é em si. Sempre é um salto desfavorável,
que não tem utilidade a não ser pisado pelos homens. De repente, Jesus ressuscita, Jesus tira a pedra e sai para fora. Maria chega, confunde ele com o jardineiro, e ele fala: não, Maria, é eu ressuscitei. Vai e fala com meus irmãos que eu ressuscitei, e fala com Pedro, que eu vou ter um encontro com ele, que eu vou conversar com ele. E foi conversar com Pedro, falou: Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Terceira vez, Pedro, tu sabe, Senhor. Você, Pedro, dá uma paciência da minha igreja. Pedro agora recebe a incumbência de carregar o peso de ser o presbítero da igreja. Ser o presbítero da igreja. Mas ele não sentiu um sal puro. Ele não sentiu um sal puro. Ele sabia que tinha algo que precisava ser feito. E ele vai, Jesus ressurreta, e fala assim: Jesus, eu não me sinto um sal. O Senhor me colocou na posição de sal, mas eu ainda me sinto esquisito. Eu ainda me sinto a marca do pecado, a marca das tragédias, a marca do desencontro, a marca das vaciladas que você ainda pesa. Porque pesa, irmão. As pessoas que erram, que vacilam, que dá passo torto, elas carregam a dor de ter errado, de ter sido frustrado. Jesus falou com ele: vai para Jerusalém, então fica lá. Mas eu vou ficar lá até quando? Fica em Jerusalém, até que do alto do céu você seja revestido de poder. Ué, Jesus, mas na hora que eu for revestido de poder, o que eu vou fazer? Quando vocês forem revestidos de poder, seja minhas testemunhas. Aí você já vai ser luz, você já não vai ser mais sal. Seja minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, na Samaria, em Capernaum. Por que ele mandou nesse lugar? Porque era um lugar que eles tinham passado com sal em si, tropeçando, vacilando, passando um cheque sem fundo, né? Na maneira de falar, dando as suas vaciladas, como sal em si. Aí ele entra, na hora que ele entra, ele consegue convencer que Jesus ia descer poder do céu, que ia batizar 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, fala que 500 pessoas entraram esperançosos de também ser salvo. Muita gente, é igual na época de Gideão, 22 mil pessoas. 500 pessoas entrou no cenáculo para ser salvo. Mas eles estão orando, eles estão buscando, eles estão acreditando, eles estão evolucionando, eles estão querendo ser transformados pela mão daquele que pode transformar. E de repente, 380 falaram: esse cara de ser salvo não é comigo não. Abandonou o posto de ser salvo. Voltou para ser salvo em Cita, para ser pisado pelos homens. E os outros 120 colaboram: não, nós quer ser sal, nós quer ser luz, nós quer ser luz, nós quer ser sal, nós quer ser luz. De repente, a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro, meus irmãos, que vacilou o tempo todo, que deu mole o tempo todo, que só andava torto diante de Deus, estava lá. Ele era o mais barulhento, ele andava, ele corria, a graça pegou ele, e ele se sentia o homem mais gratificado do mundo. A gratidão dele era grande demais. E de repente alguém bate na porta e fala: ó, 380. Barulhada, barulho é esse? Já é mais de 10 horas. A lei de silêncio passou. Tomé vira para Pedro e fala assim: agora eu quero ver se ele é sal mesmo. Agora eu quero ver se ele é sal. Vai lá resolver lá, você não é o presbítero da igreja? Está chamando lá na porta. Aí ele vira para João, quer ver? Vai voar a cabeça, vai voar a perna, porque ele não soltou a espada não. Porque ele era um ciclo, né? Ele era um sal em ciclo. Aí de repente Pedro fala assim: você não acredita, né, Tomé? Toma a espada aí, vai dar o que você quiser. Passa a mão na Bíblia assim, parece que agora é uma espada. Deixa eu ir lá resolver com eles. Pedro abre a porta do cenário, abre a Bíblia e começa a pregar. A Bíblia diz que agora esse sal começa a esparramar sabor, conservação. 3.000 almas se arrependeram na pregação de Pedro.
Porque primeiro o sal tem que ser transformado para depois ele transformar. Não adianta o sal querer colocar sabor se ele é em si. Ele vai colocar a amargura. Ele vai colocar outro tipo de sabor. Né? E como o sal agora, irmãos, como o sal, Pedro agora é o sal. A Bíblia diz no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 5, verso 15, que as pessoas colocavam os paralíticos, enfermos, as pessoas mortas na beira da estrada, e Pedro ia passando e a sombra dele ia curando todo mundo, os paralíticos iam levantando, aleluia. No livro de Atos, Apóstolos fala que Pedro viu o céu abrindo, um lençol de 4 pontas descendo. Pedro viu muita coisa, porque ele foi transformado. Eu quero te dizer que ser sal não é fácil, mas nós temos que ser o sal. Deus não coloca ninguém na posição para poder ficar na salina sem utilidade. Eu quero te dizer que cada um de vocês tem utilidade no reino de Deus. Cada um de vocês é sal. Agora, se é em si que você é o sal que tem que ser usado, eu não sei, você faz o seu próprio julgamento, a sua analogia. Mas se você é sal, você é sal. Você está na salina. E Deus não te chamou para ficar na salina, porque membro de banco é prego. E prego que se destaca martelada na cabeça. Deus não chamou ninguém para tomar martelada. Deus chamou você para ser útil, para colocar sabor na terra, para transformar a vida com a sua manifestação de pregar, de orar, de prestar humildade, de abraçar, de ser pessoas agradáveis que toca, que foi ela transformada e agora quer transformar. Então, irmãos, pega isso aí. A gratificação que nós temos de Deus é isso. Nós éramos desfavoráveis, sal e si. Mas Deus nos colocou na posição de sal para colocar sabor. Para fechar a mensagem, o sal não tem promoção. Você não vê promoção de sal na televisão, na internet, nos cartazes do mercado. Você nunca vai ouvir falar promoção de sal. Não tem. Sabe por quê? O sal é barato. Mas você fala assim, mas é assim o seu sal? Porque o preço seu não foi você que pagou, foi ele. Ele pagou um alto preço para você ter toda essa qualidade. Eu quero te dizer que todo mundo precisa do sal. A África precisa do sal. A Uganda precisa do sal. A Argentina, a América, todo canto precisa de sal. E quando entra no supermercado para buscar o sal, tem que procurar. Tem que procurar. Você vai rodar os mercados tudo, não vai achar o sal. Porque o sal fica bem escondidinho. Num cantinho onde ninguém consegue notar. O sal que é sal, ele não fica se expondo. O sal que é sal, ele não fica se contendendo, querendo posição, querendo ser notado, querendo aparecer, porque ele é um sal que põe sabor. E o sabor dele, todo mundo precisa. E quem precisa vai atrás. Elias era sal, estava lá no deserto, mas ele foi notado, ele foi buscado. Micaías tinha 400 profetas profetizando, mas o Micaías não estava no meio. Onde que ele estava? Ninguém sabe, mas ele era o profeta de Deus. Então, se você é o sal, se a oportunidade ainda não chegou na sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai se destacar. Não vai precisar de você caçar a oportunidade, porque Deus tem a sua utilidade na sua vida. Receba isso. E aquilo que eu falei, que o Espírito de Deus continue a falar no seu coração. Aleluia. Bote mais palmas e glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me diz que aqui nessa noite